Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é sexta-feira, dia 14 de junho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Terminando mais uma semana, na sua companhia. Então, quero agradecer a todos vocês que acompanharam os nossos programas durante todos esses dias. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, que tenha tido muito tempo para descansar, para colocar as coisas em dia, organizar tudo em casa. E agradecer mais uma vez por você já estar de volta aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre a influência da arquitetura na produtividade nas empresas e também no cotidiano das cidades e de nós cidadãos. Agora eu apresento para vocês os debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, Caio? Tudo bem? Como foi de feriado? Foi ótimo. Descansei bastante. Muito bem, então. Obrigado por você ter voltado aqui com a gente, Eu que agradeço o convite. Tudo bem, Abraão? Tudo ótimo. Segunda vez essa semana, hein? Pois é, depois de um feriadinho, deu para descansar um bocado, né? Aí para voltar a trabalhar, né? Dia de Santo Antônio. Isso aí. Ótimo. Prazer te receber, viu? Prazer Obrigado. estar aqui com vocês todos. Bom, e quem tem o desafio de esclarecer todas as nossas dúvidas sobre arquitetura é o nosso convidado, o arquiteto Wesley Bonin. Tudo bem? Tudo bem, Caio. Obrigado. Prazer te receber. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer para a gente sempre estar com você aqui, receber você, tá? E falar sobre esse tema, arquitetura, que tem tanta influência sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Obrigado, viu? Sim, é um prazer. Obrigado. Bom, alguns detalhes podem até passar despercebidos pelos funcionários no dia a dia de uma empresa, como iluminação, climatização e o mobiliário. Mas esses e outros tantos fatores são responsáveis pelo conforto e também por potencializar a produtividade dentro de uma empresa. Agora, a arquitetura também está diretamente ligada ao nosso conforto no dia a dia, questão de mobilidade urbana, e são sobre esses temas que a gente vai conversar a partir de agora. Wesley, muitas pessoas, elas veem a arquitetura apenas como algo fixo, um prédio, por exemplo, E só que a arquitetura, ela abrange muito mais do que isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse poder, de influência no nosso dia a dia, na nossa vida, que a arquitetura tem. Bom, eu acredito que, na realidade, a arquitetura deve ser uma das profissões mais antigas do ser humano, Desde que alguém tentou pela primeira vez construir um abrigo contra qualquer tipo de intempérie, começou-se a pensar em arquitetura, em engenharia e uma série de outras coisas. Então, a gente tem uma influência sobre isso na história, nas cidades mais antigas da humanidade. Então, desde muito tempo, a gente visita países com muita frequência, principalmente os países europeus, os países mais antigos, as civilizações mais antigas, muito em virtude da arquitetura. Então, isso traz na nossa memória uma série de arquétipos que comunicam com a gente sobre crenças, sobre religiosidade, espiritualidade e até mesmo a forma como as pessoas habitavam o nosso planeta, nos tempos passados, Então isso está muito forte na gente, isso está muito arraigado na nossa cultura. A gente lembra dos locais, a gente lembra de viagens que a gente fez em virtude daqueles lugares onde a gente visitou. Então isso no dia a dia é uma coisa muito forte, porque a gente vivencia isso. Isso é o nosso, vamos dizer, o pano de fundo para todas as nossas atividades, Isso é arquitetura. É interessante, como que a gente consegue identificar, olhando pela história, como que as construções elas foram responsáveis por traçar uma certa identidade daquele povo. Exatamente isso. Quer ver uma coisa? Eu ia até comentar nessa linha aí. Por exemplo, eles falam muito que a arquitetura da época dos regimes mais fechados, regimes totalitários, ela tem uma característica mais cinza, mais pesada, mais fechada, mais voltada para dentro, E, por outro lado, aquelas, por exemplo, na China, no Japão, onde são construídos aqueles templos. Maravilhosos, aquilo ali tinha um simbolismo das formas, também na Índia também tem, quer dizer, cada país tem uma característica, cada tempo histórico tem uma característica. E o Império Romano, por exemplo, a maneira como eles fizeram o teatro, Você vê que aquele ali é mais do que uma obra arquitetônica, ele tinha funcionalidade, Mas será que naquela época também se pensava muito em fluxo de pessoas na construção da cidade? Será que isso aí sempre foi, a arquitetura sempre foi assim pensando nos fluxos e não apenas na beleza
no formato? Bom, eu acredito que não só nos fluxos, mas também nas formas de se escapar de possíveis invasões, de se proteger, né, a cidade de possíveis guerras, né? Então, em cada momento histórico, a gente entende que houve um motivo para o qual se organizaram as cidades. Hoje em dia, a gente analisa que as cidades elas são feitas para morar e trabalhar, né? E muitas vezes faltam espaços até para que as pessoas convivam, né? O espaço público ele está cada vez mais escasso, e quando ele existe, ele tem se tornado muitas vezes um problema que envolve questões de violência, questões de insegurança pública, né? Então, a cidade hoje ela é um reflexo daquilo que a gente faz com mais frequência, que é trabalhar muito, e às vezes a gente praticamente usa as nossas casas como dormitórios, principalmente as cidades grandes, né? Então, esse reflexo a gente consegue perceber hoje. Tem seus problemas, tem suas belezas, mas é um reflexo da nossa vida cotidiana. O Boninho, não querendo atrapalhar sua linha de raciocínio, realmente necessita-se de espaços públicos de convivência dos concidadãos. Mas quase todas as pessoas que vêm de fora, que vêm para Juiz de Fora, eles acham interessante a Rua Alfeld. Sim. Eles falam, inclusive, que aquele centro ali... Nosso sistema de galerias, né? Sistema de é galerias, o único praticamente, o tipo né? de fluxo que tem ali. É. E você passeia ali, você passa um dia ali de bobeira ali. É. Se você estivesse num shopping. Entendeu? E você encontra com seus amigos. Tem uns núcleos ali, o próprio Parque Alpert faz parte disso aí. E isso é histórico, né? E eu estou falando de história porque eu já sou mais rodadinho, né? Vocês, por exemplo, são mais novos, mas eu acredito que vocês tenham tido uma turminha lá na Hoft também, um encontro, um momento de encontro, né? O pessoal da engenharia encontrava ali na Pio Décimo, ali no DA. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, precisava de que, como a cidade ela caminhou muito para os bairros, né? Ela horizontalizou, expandiu, né? Ela expandiu e precisava de outros centros de convivência, né? Sim. Eu acho legal porque na sua época acontecia, né? Tudo bem falar assim, na sua época? Pode falar, à vontade. Na sua época já acontecia esses movimentos mais vamos naturais. Me chamar de avô daqui um pouquinho, porque as coisas elas aconteciam nesse ritmo, né? Eram mais pessoais, mais intimistas, os encontros e tal. Depois, com todas as mudanças, tecnologia, mudou muita coisa. Só que, recentemente, de uns anos para cá, aconteceu um movimento também que envolve a arquitetura e as cidades, que é muito legal, que é o de ocupação dos espaços públicos. Né? Que as pessoas elas se sentem pertencentes da cidade e elas querem usar os espaços públicos para justamente conseguir se apoderar daquele espaço, para utilizá-los de uma maneira mais produtiva e que traga benefícios para a comunidade. E até de lazer também, né? Porque hoje as casas estão cada vez menores, né? Você vê apartamentos cada vez menores, né? Então, se você mora num apartamento e não tem uma área de lazer, de repente você quer ir realmente passar uma tarde na Federal, que todo mundo vai, no Parque da Lajinha. Né? Então, acho que isso tem a ver com o que você está falando, cara. Ou na Praça Céu, lá, onde tem, inclusive, atividades, né? A queridinha de Juiz de Fora. Os espaços arquitetônicos da cidade, né? Até que ponto eles interferem na nossa vida, né? E como que é Juiz de Fora, assim, como um cenário em que o turismo da arquitetura, não sei se existe uma área dessa, assim, o turismo arquitetônico, não sei. Juiz de Fora tem prédios que são históricos e que poderiam servir de pontos turísticos? Bom, eu não tenho conhecimento se existe esse turismo em Juiz de Fora, né? A gente entende que existem locais da cidade onde a preservação, de alguma forma, ela aconteceu, né? E as pessoas que vivem ali, elas valorizam muito aquilo. Existem, obviamente, alguns locais históricos que também são locais onde se promovem determinados eventos e as pessoas frequentam, por exemplo, o Bernardo Mascarenhas, né? O Central, o museu e etc. Mas a gente até chegou a desenvolver um projeto uma vez, em uma parceria, uma tentativa de uma parceria com alguns investidores, né? Que previa a reutilização de alguns edifícios tombados, mas não com o intuito de usá-los da forma como foram concebidos anteriormente. O objetivo era criar dentro deles como se fossem centros comerciais. Para esse projeto especificamente, a gente estava tentando pegar um projeto de um hotel que tinha apenas a parte frontal tombada
e a parte interna a gente estava querendo levar uma espécie de um centro comercial para bares, para cervejarias artesanais. E criar ali dentro um centro de eventos para barzinho, para levar uma coisa mais boêmia para a região mais antiga do centro da cidade, né? É um projeto que a gente caminhou com ele até um certo momento, mas ele se inviabilizou por questões financeiras mesmo, né? Mas eu acredito muito na preservação desde que ela tenha uma utilidade para a sociedade real, porque sendo dessa maneira as próprias pessoas vão levar o incentivo que é necessário para que aquele edifício tenha uso e para que aqueles proprietários também tenham um resultado financeiro, que a gente tem que se colocar também no lugar das pessoas que são os donos dos imóveis, né? Porque eles precisam ter algum retorno financeiro por preservar os imóveis, né? Então eu acho que falta um pouco de políticas nesse sentido. Bom, a gente começou, nós estamos no primeiro bloco, né? A nossa conversa ela já caminhou bastante. Caminhou bastante, porque dá para ver como a arquitetura, né, ela é um tema vasto. Né? Bom, a gente vai fazer a primeira pausa do programa de hoje, já voltamos com a mesa.